Olá, meu povo do oitavo aninho, né? Eu sou o professor Aldemir Malveira, de Matemática. Vejamos o que temos. Aula 74, objeto de conhecimento, pesquisa censitária ou amostral, planejamento e execução de pesquisa amostral, e no detalhamento nós temos amostra casual simples, sistemática e estratificada. Planejamento e execução das etapas da pesquisa, amostras, construção de tabelas e gráficos, medidas de tendência central, amplitude e conclusões. Vamos à nossa aula. Para se tratar uma informação, principalmente, realizar uma pesquisa, nós temos que contar com os dados, certo? É só através de dados que nós conseguimos manipular ou tratar para responder a uma determinada pergunta. Porém, quando você está diante de dados, certo? Nós temos que considerar como nós iremos encarar esse tratamento. Se nós vamos encarar um pedaço desse tratamento de dados ou se eu vou considerar o pedaço todo, ou seja, todos os dados. Será se isso tem diferenças? Vejamos, olha lá. Conceito da estatística. Temos, Vamos começar por uma população. O que é uma população? Então, olha, uma população, ela é o conjunto de todos os elementos de que se pretende conhecer alguma questão, como uma preferência, uma tendência ou determinadas características. Então, vejam bem, olha lá. Vamos nos ater a um exemplo bem prático, certo? Vamos nos ater à população do oitavo ano vigente. Ou seja, quem é a população, como é que é, quem são esses dados? Ora, os dados, eles são constituídos por todos os alunos. Beleza, meu povo? Todos os alunos, que são exatamente as salas, as turmas, olha, Careiro 1, Guajará 2, Guajará 3, Uareni, Silves, Barcelos, ou seja, todos. A isso nós chamamos de população. Então, a população em questão é a população de todos os alunos do oitavo ano. Beleza? Agora, que é um conjunto de alunos, onde existe os quantitativos do sexo masculino e do sexo feminino, total, geral, beleza? Isso nós chamamos de população. Agora, veja bem, então, estando diante dessa base de dados, que são todos os alunos de todas as turmas do oitavo ano, certo? Do ensino fundamental 2, vigente, Esse, onde cada sala, então, cada pessoa, ela já está fazendo parte exatamente desse conjunto populacional. Agora, vamos atribuir alguma questão para conhecer, como, por exemplo, eu posso querer saber qual é o time que torcem os alunos, ou quais os times, olha, eu posso perguntar qual time, quais os times que todos os alunos do oitavo aninho torcem. Aí vão surgir um monte, olha lá, um monte de coisa. Quer dizer, nesse caso, eu estou atribuindo a questão variável, que é uma característica desse meu tratamento de dados. Dessa população, eu quero saber a preferência de vocês, dos seus times. É claro que cada um tem a sua preferência, beleza? Então, é através dessas características que o teu tratamento dessa base de dados, ela vai tomando corpo,
certo? Mas lembrando, como eu vou fazer a pesquisa com todos os alunos para saber a sua preferência por qual time eles torcem no Brasil, então eu estou diante de uma população, beleza? Me segue, vamos continuar com essas informações. Muito bem, olha lá, então, após saber o que é uma população, que é o conjunto de todos os elementos, todos, pessoal, gravem isso, todos, tá? Então, ela é objeto de trabalho da pesquisa estatística. São destes elementos que a pesquisa estatística pretende levantar dados e informações. Aí, no caso, olha, na população, né, que eu vou chamar de POP, do 8º ano, certo? O que eu quero investigar? Eu quero investigar, vou levantar as informações pela preferência, né? Qual time eles torcem. Vou colocar só time aqui, ó. Qual time os alunos torcem. É claro que vão surgir diversas, né? Diversas respostas. Muito bem, não tem problema nenhum. Isso faz parte da pesquisa. Aí o que é que você tem que fazer diante de todos esses retornos? Você tem exatamente que começar a tratar, começar a organizar. Pedaços que torcem por o time A, digamos assim, pedaços que torcem pelo time B, pedaços que torcem pelo time C, e por aí vai. Você vai tratando. Nesse caso, pessoal, para você dar continuidade e entendimento a este tratamento, certo? É melhor que você organize, comece a organizar. Às vezes, certo? A população ela se torna muito difícil para você trabalhar. E aí você vai acabar escolhendo, digamos, um pedaço menor. Será que eu posso fazer isso? Vejamos, olha só. Nós temos o seguinte, dentro de uma população, eu posso trabalhar com o que nós chamamos de amostra. Beleza, meu povo? A amostrinha, né? Olha a amostrinha aí, que está aí. Amostra e pesquisa amostral. A amostra, o que é a amostra? Ela é uma fração da população estudada, ela é um subconjunto. Então, a amostra deve representar a população da melhor maneira possível. E, para isso, né, a diversidade dos elementos da amostra é importante. Caso a amostra não seja representativa, as informações da pesquisa podem ser comprometidas. Beleza? Então, veja bem. Às vezes, quando você está diante, né, de uma população na qual, por algum motivo, você não tem tempo de arrumar, de tratar, então, aconselha-se que você pegue um pedaço dessa amostra. E a esse pedaço dessa amostra, né, como o próprio nome já está falando, é uma amostra, ela é um subconjunto, é uma fração, é um pedacinho que você tira para trabalhar. E aí, com isso, você vai ser mais específico. Então, por exemplo, vocês podem estar se perguntando depois aí, então eu posso fazer isso dentro da minha própria turma? Posso. Por exemplo, eu iniciei falando, vamos falar da população do 8º aninho, ou seja, o conjunto de todas as turmas que fazem parte da população 8º ano. Mas agora eu poderia trabalhar, por exemplo, com 3 turmas. Aí eu posso pegar, digamos, Careiro 1, Guajará 3, o Arini 1. Pronto, eu peguei um pedaço de um todo, né? Se eu peguei um pedaço de um todo, eu estou diante de uma amostra. Essas coisas são fidedignas. Se você vê que a amostra ela não é significativa, às vezes ela acaba comprometendo a tua pesquisa. É isso que está dizendo aí. Beleza? Sigamos. Olha só o que, é que nós temos agora. Na pesquisa amostral, apenas os indivíduos da amostra fornecem dados sobre a população. A partir dos dados coletados, são realizadas análises que pretendem descrever o comportamento e as características de toda uma população. Beleza? Ora, se eu quero trabalhar com indivíduos, apenas os indivíduos da amostra, né, numa pesquisa amostral, e
eu tenho que estar atento à questão das características, aquelas que eu vou englobar na minha situação para poder realizar esse tratamento de dados. Então, em uma pesquisa, ela pode ser em cima de toda uma população, toda. Ninguém vai ficar de fora. Quando isso acontece, ela é chamada de, vejamos, olha, ela é chamada de pesquisa censitária, olha. A pesquisa censitária, ela recolhe dados de todos os elementos da população. Na pesquisa censitária, é conhecida as características de cada, membro da população. Então, vamos observar esse desenho aqui. Olha lá. Então, eu tenho aqui um exemplo, né, no primeiro quadro, onde eu tenho bonecos representando indivíduos, é claro, que estão vestidos de verde, bonecos que estão vestidos de vermelho e um bonequinho que, suponhamos assim, é o pesquisador, a pessoa que está manipulando. Então, veja bem, aqui eu posso atribuir características, né, dentro dessa população. Eu posso querer saber quantos desses bonecos estão vestindo a camisa verde ou quantos bonecos estão vestindo a camisa vermelha. Isso já é uma característica, beleza? Dentro da própria população. Mas o que nós temos que estar atento, pessoal, eu estou considerando todos os dados. Se você estiver considerando todos os dados, você está diante de uma pesquisa censitária. É daí que vem a palavra censo. Quem é que realiza o censo no nosso país? Quando se fala, é o ano do censo. Quem realiza o censo? É o IBGE, né? Ele vai fazer a contagem de toda a população do Brasil. É por isso que nós temos esses dados, né? Que nós recorremos e sabemos que hoje, atualmente, o Brasil conta com mais de 220 milhões de habitantes. Quem foi que coletou essas informações? Quem coletou essas informações foi o nosso Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística. Ele fez o censo do país, ele contou toda a população, certo? É por isso que, quando o IBGE vai realizar um censo, a mídia, ela fica constantemente dizendo para você receber o recenseador, que é aquela pessoa que vai passar e vai coletar dados. Dali vão surgir muitas informações, como números de nascimentos, como o quantitativo de morte no país, quantos homens, quantas mulheres, quantos indígenas, quantos negros, olha só, diversas características. Então, é o que nós chamamos de pesquisa censitária. Dá trabalho? Dá. É por isso que se demora muito, inclusive até para divulgar esse resultado. Beleza? Então, nós temos que ter muito cuidado. Às vezes, um tipo de pesquisa, ela vai gastar tanto tempo que é melhor você pegar um pedaço dessa amostra, né? Ao invés de pegar a população toda, você pegar um pedaço e tentar exatamente responder a alguma característica ou alguma inquietação que você tenha. Beleza? Então, vamos continuar. Com a população, caso a população seja muito grande, né, que é isso que eu acabei de falar, olha, a pesquisa irá requerer um maior tempo e um maior investimento. Em casos que o tamanho da população é demasiado grande, por vezes opta-se por quê? Por pesquisas amostrais, que é o que você está vendo aqui, olha lá. Olha lá, nós tínhamos exatamente toda essa população aqui, ó. Como o tempo vai ser curto, então optaremos por só uma fração da população, que é essa que eu estou destacando em azul, né? Porque a população toda aí eu destaquei em vermelho. Aí dá muito trabalho, né? Eu não vou ter tempo para responder, tempo hábil, né? Porque tem que levar em consideração essa questão do tempo hábil.
Mas eu posso pegar uma fração, aqui, que essa aqui está exatamente tirada aqui, e aí eu realizar a pesquisa. Nesse caso, as pesquisas são amostrais. Então vamos ver, olha lá. Vamos ver alguns exemplos. Vamos supor, beleza? Exemplo. Vamos supor que eu tenho, que nós somos, exemplo. O exemplo que ele vai em consideração é a população, da onde? A população do 8º ano, Vamos supor que ela seja de 500 alunos, olha, ao todo, 500 alunos. Perfeito? E eu quero saber a preferência em relação a uma determinada comida, ou seja, vamos procurar saber quais são, ou qual o quantitativo de alunos que gostam de praticar esporte. Essa é a característica. Olha, total aqui são 500, e aí a característica é a prática, de esporte. Opa! Esporte, beleza? Prática de esporte. Muito bem. Aqui eu não vou considerar que tipo de esporte. Quer saber quem pratica esporte. Só que eu não vou ter tempo, Então, desses 500 aqui, que é a minha população toda, minha população todinha, eu vou pegar apenas 60%, olha lá. Então, quando eu fraciono, eu só vou pegar 60% de 500, então eu vou trabalhar com o quê? Com uma amostra. Por quê? Porque o tempo que eu tenho, ele é curto para fazer essa pesquisa. Então, o que é que eu vou fazer? Eu vou tirar os 60% de 500. E como é que a gente faz isso? Olha, eu tenho 500, vezes 60%, 60. É a mesma coisa aqui. 60 sobre 100. E agora, resolvendo aqui, eu posso cortar este zero com este zero. Então, 5 vezes 0 dá 0. 5 vezes 6, 30. Então, dessa população aqui, eu vou trabalhar com a amostra que é exatamente de 300 alunos. Olha, você pode fazer isso. Então, observe que eu usei a ferramenta para tratar esse dado como sendo o quê? A porcentagem. E ela vai retratar exatamente a questão da prática de esporte? Vai. Ela vai retratar, certo? Porque aqui desses 300, eu vou ter uma noção do quantitativo que pratica o esporte. Então, vamos supor que eu chegue à seguinte conclusão. Começo a fazer as entrevistas, somo tudo, Aí eu encontrei que 200 alunos, olha, praticam esporte. Beleza? Então, automaticamente, como é 300, olha, 100 alunos não praticam o esporte, olha lá. Então, você tem uma solução para a tua pesquisa, beleza? Tem lá uma solução para ela, olha lá. E aí, essa coisa ela pode ser considerada fidedigna? Pode, porque quanto que era? Eu peguei, a população toda era de 500 alunos, mas eu não ia ter tempo. Então, eu peguei uma amostra. Qual foi o quantitativo dessa amostra? 60%. Então, se eu quero saber quanto que é 60% de 500, eu apliquei a porcentagem, tirei os 60%, cheguei ao quantitativo de 300. Ora, é claro que isso vai me revelar, essa preferência dos alunos, porque são 300, então ela é significativa.
Se ela é significativa, ela pode ser dada como verdadeira, né? Realmente está expressando. É claro que existem outros parâmetros estatísticos que irão mostrar o erro para mais ou para menos. Mas, olha lá, chegamos à seguinte conclusão. São coisas hipotéticas. 200 alunos, eles praticam esporte. E dessa amostra que era 300, né? 100 automaticamente não praticam. Quer dizer, olha, como você tem as informações, você sabe como identificar essas preferências pela prática ou não de esporte. Beleza, meu povo? Vamos continuar. Olha lá. Então, nós temos essas ideias, né? Então, vamos supor que nós temos uma outra situação que eu vou chamar de 2, olha. Vamos supor que, né, dos 500 alunos, que é a minha população como um todo, de onde? Do 8º ano, né, tá aí a minha população. Eu vou agora entrevistar todos os alunos, todos os alunos, porque eu quero saber o tipo de transporte que eles utilizam para chegar até a escola. Então, lembrando, eu posso perguntar qual o tipo de pesquisa? Que pesquisa é essa? Qual o tipo de pesquisa? Bom, para você responder, como eu vou entrevistar todos os alunos, olha, que é exatamente os 500 aqui, ó, todos. Então, o tipo de pesquisa, ela é uma pesquisa o quê? Ela é uma pesquisa censitária. Olha lá. Por que, professor, que ela é uma pesquisa censitária? Porque eu estou utilizando todos os alunos. Agora eu não peguei uma amostra, eu peguei toda a população. Então, é uma pesquisa censitária. Agora, se dentro desses 500 alunos, né, eu vou pegar uma parte deles, vou pegar somente uma parte. Vamos supor, a parte que eu vou pegar vai ser de 400 alunos. É muito também, né? Mas eu não estou pegando todos os alunos. Se eu não estou pegando todos os alunos, eu estou diante de uma amostra. Ou seja, e se fosse perguntado qual tipo de pesquisa? Pesquisa amostral. Esse seria o tipo. Amostral. Beleza, meu povo? Deixa eu consertar aqui. Amostral. Então, uma coisa aqui eu já tenho que estar atento, é com relação ao tipo de pesquisa, certo? Se eu estou utilizando a população toda, né? Só é lembrar disso, eu estou utilizando a população todinha, certo? Que eu estou contando com 500 alunos, então significa que eu estou diante de uma pesquisa censitária, eu estou pegando todo mundo. Agora, eu conheço o quantitativo, desse quantitativo agora eu só peguei 400. Ora, se eu peguei só 400, então eu estou diante de um pedaço, que também, como foi 400, né, só não peguei 100, por questão de tempo. Isso são suposições, né, para você trabalhar e entender a ideia. Então, eu estou diante de uma pesquisa amostral. Beleza? Uma outra coisa que eu tenho que levar em consideração dentro de uma pesquisa é a questão da variável, certo? E a variável, ela acaba estando ligada a alguma característica, alguma tendência. Vejamos dentro deste exemplo mesmo. Vamos expandir, né, esse exemplo aqui, que é o exemplo 2, que são os 500 alunos. Olha, aí eu quero exatamente fazer o seguinte,
Então, eu vou continuar considerando, vou chamar de 3, são os 500 alunos, né, do 8º ano, certo? Ó, do 8º aninho, né, que são vocês, eu estou supondo, isso aqui tudo são suposições, 500, que eu não sei o quantitativo, mas para vocês entenderem a ideia. Tá? Agora aqui, eu quero considerar, olha, eu quero considerar a faixa etária, ó, faixa etária. Beleza? Faixa etária são os anos, né? Então, automaticamente, aqui eu posso ter aluno entre faixas, digamos. Eu posso ter aluno, tudo hipotético aqui, tá? De A até B. Olha. Muito bem. Por que assim de A até B? Digamos, alunos que têm 11 anos, até alunos de 13 anos. É isso que eu estou me referindo à questão, ao ponto A e ao ponto B. Então, aqui dentro, eu vou ter um quantitativo, né? Olha, de alunos. Mas, ora, ela está sendo dada através de um intervalinho, olha. Se ela for dado dentro de um intervalinho, então, essa variável, né? Ela é do tipo contínua na pesquisa, olha, variável contínua. Beleza? Por que contínua? Porque quando acaba um, continua o outro. Essa é basicamente uma ideia. Mas o que está por trás de ser contínuo é porque eu estou dentro de um intervalinho. Porque, claro, eu posso ter aluno, digamos, de 10 anos, mas eu posso ter aluno de 10 anos e 1 mês. Eu posso ter aluno de 10 anos e 3 meses. Eu posso ter aluno de 10 anos e 11 meses. Então, eu começo a ter várias informações aí dentro. Então, ela é do tipo contínua, né? Porque eu estou dentro do intervalo e ela é infinita, certo? Agora, se eu digo, vamos pegar exatamente alunos, certo? Com 12 a 15 anos, suponhamos que aconteça isso, de 12 a 15 anos mais exatinhos, quer dizer, eu tô desconsiderando a questão de 1 mês, 2 meses, 3 meses, que não é comum você fazer isso. Nesse caso, olha, você vai ter que contar quantos terão 12 até 15. Então, eu vou considerar a turma do 12, do 13, do 14 e do 15, mas exatos, olha lá, exatinhos, olha, exatos, anos exatos. Eu não quero considerar que tem 12 anos e 3 meses, não. Agora é exatos. Nesse caso, você vai sair contando, né? Tantos de 12, tantos de 13, tantos de 14, tantos de 15. Ou seja, nesse caso aqui, eu discretizei. Então, você está diante do que nós chamamos de uma variável discreta. Então, o discreto é quando você exatamente conta, ou seja, é finito. Então, a questão da variável contínua, ela é infinita, e a discreta, ela é uma exatinha. Beleza, meu povo? Muito bem. Eu vou ficando por aqui. Espero que vocês tenham gostado e tchau.